A paz do Senhor, meus irmãos amados, de todas as filiais, de todos que estão ouvindo, paz seja convosco, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos para dar início a este culto. Pai nosso que estás no céu, sempre bendizemos o Teu nome, porque estamos muito gratos a Ti, nós, povo humilde, pequeno, sem diploma, sem status, sem propriedade, mas a estes você quis salvar, amar, enriquecer, galardoar, e está aí a nossa gratidão por tão imenso amor e ajuda, pronto socorro para aqueles que confiam na sua paternidade, na tua adoção, que o Senhor, para aqueles que recebem o Espírito do Filho, tem o direito de ser chamado Filho de Deus por adoção. E por isso sempre damos graça, Pai. Sempre daremos graças e gratidão eternamente. E hoje, uma vez mais, agora recebe os nossos louvores, santifica o nosso espírito, purifica a nossa alma e lava o nosso corpo, para que possamos entender, para que possamos estar com as vestes brancas nesses últimos dias da vinda do Filho do Homem. É o que pedimos todas as coisas em nome do Seu Filho, Jesus. Amém. Seguro vou
Cristo, Filho do Deus vivo. Pergunta-me quem és e digo quem és tu. Digo que és o Cristo e bendirei a Deus pra sempre. Louvo o seu santo nome e bendirei a Deus pra sempre. Louvo o seu santo nome e bendirei a Deus pra sempre. Louvo o seu santo nome e bendirei a Deus pra sempre. Louvo o seu santo Quando as águas me cobrem e os montes não me permitem ver, ao teu amor me apego. Tua graça inunda todo o meu ser. Oh, clame, clame ao Senhor. Só Jesus é o nosso Salvador. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como Deus, tão forte e tão poderoso. Não existe outro igual que possa nos salvar. Meu Deus, não falharás. Vamos dissipar a noite. Tua voz acalma o bravo mar. Em tua promessa me firmo. Em teu poder minha fé está. Oh, clame ao Senhor. Só Jesus é o nosso Salvador. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como Deus, tão forte e tão poderoso. Não existe outro igual que possa nos salvar. Meu Deus, não falharás. Em tempos de dor, fiel é Senhor. Meu Deus, não falharás. Meu Deus,
Só Jesus é o nosso Salvador. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como Deus, tão forte e tão poderoso. Não existe outro igual que possa nos salvar. Meu Deus, não falharás em tempos de dor. Fiel é Senhor. Meu Deus, não falharás. Meu Deus, não falharás. Seguro estarei, permanecerei. Eu sei, não falharás. Jesus, não falharás. Então, irmãos, na faculdade, quando uma pessoa se empenha a buscar um conhecimento em certa área, ele paga por uma coisa, conhecimento. Ele não paga pelo local, ele não paga por outra coisa, senão o conhecimento adquirido. Então, se comete erro achando que nas coisas de Deus o conhecimento vem por uma fonte que você tem que pagar ou buscar em certo lugar, em certa faculdade. E isso não é o caminho correto do conhecimento das coisas de Deus. O conhecimento, ele vem por revelação do Espírito Santo. Então, o conhecimento, irmão, das coisas de Deus é uma coisa muito importante. Só que Deus, ele olha o homem não é pelo grau da sua sabedoria. Pessoas como o pastor Takayama, o pastor Mamoro, pastor Carlos, pastor Celso, muitos pastores da Nipo, eles têm uma coisa no coração, irmãos: amor. Amor pelas almas, amor pelas ovelhas. São homens com um coração transbordante de amor. E é isso que Deus vê no interior do homem. Então, a este homem, a este o Espírito Santo usa como cabeça e distribui o seu Espírito para outros, para ajudar na obra, porque fica a cargo de um só, sobrecarrega. Então, o Espírito do pastor Takayama, que é o Espírito Santo, ele passa a habitar em muitos. Aconteceu com Moisés também, que ele aspergiu o sangue, e todos passaram a pensar como Moisés, falar. Está escrito lá, em Números. Então, só a grosso modo falando, irmãos, conhecimento do quê? Conhecimento exatamente dessa existência deste planeta, que agora passa por um tempo muito difícil. E esse é o ponto da faca. Tende-se a piorar, pelo que nós lemos na Bíblia, tende a piorar e muito. Vai haver muita morte. E não só pelo este mal de vírus. Vai vir muita morte por outros tipos de mal. Porque agora está prestes a vir o caos no mundo. E isso é a Bíblia. A Bíblia não é um livro histórico, um livro filosófico. Para alguns podem até ser, depende da pessoa querer acreditar ou não. Vai de cada um. Mas, segundo você que está assistindo e eu, temos que ter conhecimento do Espírito, dessa existência. Então, só uma reflexão breve, irmãos. O homem, Darwin, ele até fez uma suposição da evolução, dizendo que há milhões de anos atrás o homem foi evoluindo do Big Bang até passar por várias fases da evolução da pré-história. Então veio o Neandertal e depois veio o homem pensante, que eles falam, esqueci o termo que se fala.
Então esse elo perdido, eles não sabem reconhecer, porque o homem passou a ter um conhecimento das coisas, a abrir a mente do homem e dominar toda a terra. Eles não conseguem explicar esse salto, chamado de elo perdido. Não conseguem explicar, porque o homem passou a dotar de conhecimento a mais do que os outros animais. Então, por aquilo que nós temos aprendido, que há milhões de anos atrás, Satanás enganou 1/3 dos trilhões de anjos que tinham no céu. E não estou afirmando nada, irmãos, estou falando para você refletir. Começa a fazer sentido. Porque Deus criou essa terra, como temos aprendido, né, em 7 dias. Só que aprendemos que 7 dias para Deus pode ser 1000 anos. Deus demorou 7.000 anos, não sei, 7 milhões, também não sei. Mas cabe a nossa reflexão que o homem é um animal comum, como todos os outros, desprovido de conhecimento. Mas quando chegou o tempo certo, Deus fez um plano e quando o homem, 1/3 de anjos, que Deus deu a oportunidade de um retorno, um modo de o homem poder retornar ao céu ou ao Éden. Então, quando o Espírito desce nesse Neandertal, chamado de Adão, a primeira alma pensante, então o homem começa a pensar, a ter raciocínio, animais irracionais e animais racional. Então, por uma estranha razão, só o homem tornou-se o animal racional. Por que será? Outros de tantas espécies de inseto, animal, ou seres aquáticos voadores, só o homem bípede foi dotado de racionalidade. Então é um negócio interessante, começa a fazer sentido. E por quê? Que base nós tiramos disso? Em Daniel 4, quando Nabucodonosor, figura de Lúcifer, que estava no jardim do Éden, no jardim dele, perdão, e ele dizia, isso aqui eu fiz para mim, esse reino, que você quiser ler mais aprofundado, olha lá, em Daniel capítulo 4. Então, veio o anjo, ele pediu acerca de Daniel, acerca deste sonho que ele teve de uma árvore bem grande, e ninguém conseguiu interpretar, foi outro sonho, foi um sonho além daquele da estátua. Era um homem muito sonhador, né? Então, Daniel deu a interpretação, falando que corta a árvore e seja jogado com os animais. Então, quando foi tirado o entendimento de Nabucodonosor, ele começou a virar um animal, retornou ao estágio de Neandertal, a grosso modo falando. Então, ele voltou a viver com os animais sem raciocínio. Está lá escrito, pode ler lá. Então, o espírito que está no homem, animal, homo, como falam os cientistas, o espírito é a diferença dos outros animais. Então, só, a grosso modo, para os irmãos refletirem, que esse 1/3, Deus deixou habitar nessa carne, nessa carcaça aqui, ó. Essa carcaça que vocês estão vendo, Se vocês não gostou do meu bigode, irmão, é só deixar um dislike aí, não tem problema. Nós não estamos aqui para querer o seu dinheiro, Até a Flávia não gostou, não estou nem aí, Mas, eu estou dando um parecer que isso aqui que nós vemos é só uma carcaça. O que somos realmente é o que está lá dentro. Isso é o que Deus se importa. É com o seu homem interior que vai viver eternamente. Essa carne que apodrece. Então, só para darmos entrada, irmãos, ao conhecimento do quê? Do tempo. Nós não sabíamos, irmãos, que Deus trabalhava com o tempo. Então, o tempo, irmãos, Deus trabalha e tem essa jogada com Lúcifer, porque Lúcifer passou a ser rei daqueles que foram enganados por ele, eu e você. E Deus nos amou de tal maneira, irmão, que não aguentou deixar nós à própria sorte,
na mão do faraó. Ele fez o máximo, e deu o máximo e cumpriu o que prometeu, de nos trazer de volta para Ele. Então, em Eclesiastes 9, 11, Salomão fala: voltei-me, e vi debaixo do sol que não é do ligeiro a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tão poucos dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que pescam com a rede maligna e como os passarinhos que prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Então, o homem não sabe discernir o seu tempo. Então, o homem foi tempo de enricar, tempo de se alegrar. Só que o tempo, irmãos, milenial, é chegado agora, o dia da vingança do nosso Deus. E o homem não sabe discernir isso. Ou não crê, não tem importância. Cada um é dono de si mesmo, é deuses, como Jesus falou, mas Jesus é verdade. E Jesus garantiu: eu sou a ressurreição dos mortos. E Paulo fala: vós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Mas quando a pessoa passa, irmão, a confessar Jesus, ele começa a ter outra perspectiva da existência dele nessa terra. Então começa a fazer sentido a nossa existência aqui. Que nessa terra, irmão, não se agaria tesouro, não se agaria conhecimentos. Conhecimento é até bom, irmão, mas o conhecimento dessa terra vai ficar aqui. Podemos fazer faculdade de medicina, exatas ou letras, e adquirir um vasto conhecimento. Só que lá do outro lado, irmão, esse conhecimento não vai servir. Esse conhecimento não dura, serve só para essa terra. Então, conhecimento, irmãos, do que a Bíblia fala, é palavra de Deus para aquele que crê, que quer voltar, que acredita no Filho. Então, falando do tempo, irmão, agora é chegado o tempo da ira do nosso Deus. Só que o tempo da ira, irmãos, é para aqueles que não estão no Senhor Jesus. Jesus é o refúgio. Jesus, como nós já temos ouvido, que nos livra da ira futura. É a esposa dele, que crê nele, que aceitou, que é capaz de acreditar nessa bondade tamanha, que nós pensávamos, irmãos, que nós tínhamos que fazer, tínhamos que merecer, tínhamos que ser dignos de salvação, o Deus tinha que olhar para nós e sorrir, porque nós não pecamos, não mentimos, por nós não errar, então Deus tem que nos aceitar. Errado, irmão. É tudo por fé, o Senhor Jesus já conquistou tudo, e basta nos crer e aceitar. Tamanha bondade, é uma coisa espetacular. Então, em Isaías 63, versículo 4, ele fala aí da ceifa. E diz aqui: porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E mais atrás aí, Isaías 62, versículo 11, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei às filhas de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, os remidos do Senhor. Tu serás chamado procurada, cidade não desamparada. Então o tempo da ira, irmãos, é o tempo da bênção, para aqueles que creem no Senhor Jesus, a esposa. Agora temos que crer e esperar, irmão. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E está aí a nossa vitória, a fé, irmão. Fé na verdade do Senhor Jesus, que é capaz de dar a vida eterna de graça, sem ajuda, a sua ajuda, o seu sacrifício, o seu jejum, a sua campanha. Não, exatamente por fé. Pedi, dá-se-vos-á. Bondade, irmãos, Deus é muito bom. É uma criatura realmente, nem criatura, é um ser realmente extraordinário. A bondade emana
gentileza, amor. É uma coisa espetacular, irmão. Então, falando de templo, irmão, vamos deixar aqui, vou deixar aqui para os irmãos um cálculo para corroborar o que o pastor Takayama tem falado. Não é que nós queremos ajudar o pastor Takayama, irmãos, ou queremos ajudar Deus. É só ficar o que o Espírito Santo tem ensinado. Então, se os irmãos não sabem, né, eu vou deixar aqui outro cálculo que aponta para a mesma data, espetacularmente, irmãos, aponta para a mesma data, chamado o ano do descanso ou o ano do jubileu. O que é ano do jubileu? Então, em Levíticos 25:8 aí, Deus falando sobre o ano do jubileu a Moisés, ou chamado ano do descanso. Então, vou ler só o versículo inicial, os irmãos, se quiserem ler mais acerca, tá, do ano do jubileu. Então, 25, versículo 8 de Levíticos, fala assim: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, tornareis cada um a sua família. Então, Deus está dando aqui uma comemoração para os judeus fazer de 7 em 7 anos, fazer o ano do descanso. Só que quando dá 7 vezes 7, que dá 49 anos, o ano seguinte seria o ano do jubileu, 50 anos. Então, cada 50 anos, os jubileus fariam a comemoração do ano do descanso, o jubileu. E Deus falou: não planta nada, não faça nenhum trabalho, eu mandarei o sustento. Está lá escrito, se os irmãos lerem. Então, o ano de jubileu também é, irmãos, liberdade de todos os seus escravos que um judeu tinha em sua posse. Então, ele, no ano de jubileu, se ele tinha escravos em sua possessão, era aconselhado libertar, porque era ano de descanso, nenhum trabalho. Nem você e nem aos seus empregados, nem escravos. Era ano de libertação. Deus falando daquele tempo? Não. Deus fazendo uma alusão do futuro. Porque, coincidentemente, irmãos, é uma coisa inacreditável. Você pode pedir para o Espírito Santo te fazer vários cálculos de números que tem na Bíblia, que Deus deixou para nosso conhecimento. Como Paulo falou lá, eu acho que Colossenses, que festas, anos de lua nova, tudo isso é sombra do futuro, ele falou. Então, o salmista, ele também fala: Senhor, nos ensina a contar o nosso tempo até que alcancemos corações sábios. Então, é tudo dica da Bíblia para nós sabermos calcular o tempo, a estação da vinda do Filho do Homem. Então, se você pega no ano de jubileu e faz um cálculo de 50 e 50 anos, então vai dar o ano de jubileu, irmãos, vai dar, se você pegar o número 7, a 70ª comemoração do ano do jubileu, você pegar 70 vezes 50, dá 3.500 anos. Então, 3.500 anos, você pega um déficit de 1.470 anos, vai dar exatamente 1.470 anos negativo, mais 3.500 pós Jesus Cristo, porque negativo é antes do Senhor Jesus. A primeira comemoração do ano jubileu, 1.470 anos, mais ou menos. Mas é o ano exato, mais ou menos.
Então você pega a 70ª comemoração, irmãos, vai dar em que data? Exatamente em 2030, irmão. É uma coisa espetacular. Então, na 30ª comemoração do ano do jubileu, caiu exatamente no ano que Jesus começou o seu ministério, que ele pegou o livro lá em Isaías, no capítulo 4 de Lucas, e disse, né, o ano do Senhor é chegado, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar liberdade aos cativos. Então, falando do ano do jubileu ali, irmãos, na 30ª comemoração. E por que os judeus não estavam comemorando naquele ano? Eu fiz a mesma pergunta para o Senhor Jesus. E o Espírito Santo falou, Mateus, é óbvio. Eles estavam sob o domínio de Roma, não tinha como comemorar, ficar sem trabalhar e sem pagar imposto. Daria como rebelião, como, né, inimigos do Estado. Então os judeus não guardaram, não passaram a guardar mais o ano do jubileu, por causa de muitos motivos. Só que Deus deixa, irmãos, esses cálculos concordando numa só data. Então é uma coisa inacreditável. Né? No ano 30, na 30ª comemoração do ano do jubileu, cai exatamente como Jesus começou o seu ministério. E a 70ª comemoração faz o cálculo, né? Pedir para um dos irmãos da produção colocar o cálculo aí. Faz exatamente 2030. Então, por que Deus, né, dá essas dicas? Para nós, irmãos, sabermos a estação do ano do Messias, quando Jesus não nos pegar de surpresa aquele grande dia, ele disse, né, orai e vigiai para aquele dia não vos pega de surpresa. Então o Espírito Santo é quem, irmãos, dá esse conhecimento para você não ser pego naquele grande dia, né, que agora é chegado. Então, né, se nós abrimos aí também em Daniel, outro cálculo aqui, irmãos, Daniel 11. Então Daniel teve muito sonho, irmãos, visão sobre o tempo futuro. E tudo isso é símbolo que passaremos para os irmãos mais para frente, assim quando o Senhor permitir. Então Daniel teve muitas visões, e em capítulo 12 aqui ele fez uma pergunta, 12:6. E ele disse a um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ele perguntando, até quando vai cumprir essas coisas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, quando será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E aí os irmãos já sabem. Então, o anjo está dizendo aqui que um tempo de tempos e metade de um tempo. Então você pega, né, um tempo, como o pastor Takayama tem ensinado, de tempos 2 dá 3. E metade de um tempo, que dá 3,5. Só que se alguém, irmãos, for pelo cálculo humano, ele vai achar que 3,5 será 3,5. E não é. É 3,6 ou 36, metade de 72. E por que 72? Você abre lá em Daniel, versículo capítulo 8 ou 7, que ele fala sobre a besta, o reino do Messias. Vamos abrir mais aí, atrás, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e a expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos. Depois das 72 semanas será tirado o Messias,
e não será mais, e aí vai. Então, irmãos, Deus dá um cálculo, né, um conhecimento, como o nosso pastor tem ensinado, que Deus, né, depois de 3 anos e meio, 3 tempos e meio. Então, por isso que esse 3 tempos, irmão, pode ser interpretado de muitas maneiras. Para Deus, irmãos, é o tempo contado em milênio, 1000. Para Jesus é semanal, que é o Messias, como nós temos lido aqui, é semanal. E para a igreja é anual ou horas. Então a contagem para cada etapa é diferente. Para Deus é 7 dias. Então estamos entrando no 7º ano para Deus. Para o Messias, né? Estamos entrando nas 70 semanas, que é 7. Então você pega as 72, irmãos, segundo o livro de Daniel, e faz vezes 36, né, que é a metade, 3,5, vai dar 2.592 anos. Só que Daniel, quando ele fez essa pergunta, e o anjo levantou a mão direita e esquerda e jurou, falando que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, todas as coisas serão cumpridas. Então você pega 72 vezes 36, dá 2.592 anos. Só que Daniel, quando ele fez essa pergunta, foi no ano do rei Ciro. Ou quando ele teve a visão, foi na morte de Nabucodonosor, que dá 562 anos antes de Cristo. Então você pega 562 negativo e soma com 2.592 positivo, vai dar quanto? 2030, irmão. Exatamente concordando a mesma data. Então você pede o Espírito Santo te dar outro cálculo, você vai na coincidência da mesma data. É uma coisa incrível. Então, tem um déficit aí de 6 anos entre o reinado de Dário, Ciro e Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor. Se você pegar menos 6, ou esse déficit, dá 2024. É simples. Então, o anjo jurou 3,5, irmãos, né? Que no ano do jubileu, que dá 3.500 anos, mas não é 3,5, irmãos? Sim, para o Messias, mas para Deus é milenial. Então, 3.000 anos e meio que o anjo jurou, né? Que da Páscoa, do ano do jubileu, 3.000 anos e meio, até cumprir todas as coisas. E o Messias, 72 semanas, dividido por 36. Então, são tudo cálculos, irmãos, né? Simples, não é tão detalhado como o pastor Takayama tem ensinado, mas para o nosso conhecimento acerca da nossa estação, do nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de ir, irmão. Temos que passar mais para frente aos irmãos, como o Espírito Santo vai falar através do pastor Takayama, como nós devemos nos portar, nós aqui. Só que a miudeira nós passamos aos irmãos o que o Espírito Santo tem nos falado. Então não se turbe o vosso coração, irmão. Deus falou, Jesus. Eu preparei-vos lugar, ele disse lá em João. Vou para o meu Pai e vou vos preparar lugar. Agora ele preparar lugar no céu, irmão, nós achávamos que era. Deus estava fazendo uma tenda a minha vai ser de diamante, de ouro, vai ser mais bonita que a de fulano, porque eu fiz mais obras, eu cantei mais, eu profetizei mais. Nada, irmão. Está falando desse tempo, que Deus, Jesus já preparou guarida, morada, refúgio. Então fique com a palavra do Senhor Jesus. Fique, acalma o teu coração, não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Por que te abate, ó minha alma, diz o salmista. Por que te abate dentro de mim? Não deixa abater, irmão. É isso que Satanás quer, que você blasfeme e perca a sua fé pelo que virá. Mas aquele que está guardado na palavra do Senhor, ele tem muito que comemorar, irmão. Porque temos a promessa, irmão. E o que você está ouvindo aqui, você pode não acreditar, não tem problema. Essa palavra é para quem tem o Espírito Santo, que comunga. Quem tem o Espírito Santo, ele entende a linguagem bíblica. Ele entende, ele sabe discernir o tempo que ele está vivendo. Amém? Então, mais para frente, irmão, fique em paz,
Deus te dará todo o cuidado, Deus cuidará de ti e de mim. Amém? Então console o teu coração, não entre em desespero e fique na fé. Fique sempre vigiar e orar. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, irmão. Amém? Pai nosso, graças te damos pelo alimento do céu, pela revelação escondida aos pequeninos que não têm nenhuma dignidade de merecer a sua amizade, a sua revelação, a sua bênção. Mas te damos graças, porque você é muito bom, você ama os pobres, pobres de espírito. E agora nos despede, Senhor, em paz. Guarda-nos da tentação que há de vir sobre a terra. Nos livra das astúcias seladas de Lúcifer. Guarda o teu povo em toda essa terra, porque está próximo a tua vinda. Nós veremos a ti face a face. Não vai demorar muito. Estamos ansiosos, Senhor Jesus, pelo Senhor ministrar a ceia para nós. O Senhor nos receber sem sermos dignos, somente por bondade. Bendito seja o Pai, que proporcionou todo este plano eficaz. Bendito o Filho, que executou o plano com muita destreza e eficácia, e nos deu o direito de comer da árvore da vida. E bendito o Espírito Santo, que nos ensina, nos guia em toda a verdade. É o que pedimos agora, Senhor. Nos guarda e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém. Amém, irmão. Paz.